Hoje nós vamos ler aquele trecho de Mateus capítulo 5, verso 13, que diz o seguinte: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Se as bem-aventuranças descrevem o caráter essencial dos discípulos de Jesus, as metáforas do sal e da luz indicam que eles têm uma influência positiva sobre o mundo. Mas as metáforas do sal e da luz também levantam questões sérias. Que influência as descritas nas bem-aventuranças podem exercer neste mundo difícil e espinhoso? Que bem permanente os pobres e os humildes, os que choram, os misericordiosos podem fazer? Eles não serão simplesmente engolidos pela inundação da violência e do mal? Essa pequena minoria de seguidores radicais de Jesus não é sobremodo frágil para realizar algo para a eternidade? Quantas perguntas nesta expressão, vocês são o sal da terra. Como ser o sal da terra neste sentido de influência positiva em um mundo tão corrompido, em um mundo tão perdido, jaz no maligno? Jesus diz que isso é possível. Aliás, ele não só diz que é possível, ele diz: vocês são o sal da terra. E domingo que vem nós vamos continuar a outra parte sobre a luz do mundo. Hoje vamos falar sobre esta influência a partir da metáfora do sal. Será mesmo possível? Será mesmo que um povo que vive na contramão daquilo que se considera sempre viável, sempre possível, sempre certo, mesmo sendo errado, sempre bom, mesmo sendo mal? Como viver assim em um mundo em que dizer a palavra de Deus e o que ela ensina já é motivo para sermos de algum modo perseguidos ou contrariados ou mal compreendidos e assim por diante? Viver num mundo corrompido, num mundo, digamos, em valores e princípios estragados. Como ser o sal? Como influenciar positivamente? E estas questões aí são questões vividas, vivenciadas, enfrentadas pelos discípulos de Jesus diariamente, pelo povo de Deus. O John Stott coloca nessa primeira parte aqui esses questionamentos, estas perguntas. Um povo tido como frágil, um povo tido como inconsistente, minoria, como pode ter algum tipo de influência? Um povo que é humilde, um povo misericordioso, pacificador, que chora, que quer justiça, um povo que vive dificuldades para diariamente colocar em prática os valores e os princípios ensinados por Jesus e renegados, desprezados pelo mundo em geral. Mas é possível. Aliás, é exatamente para isso que os discípulos de Jesus estão aqui. Para isso que estamos aqui, como discípulos de Jesus. Para fazer a diferença, para influenciar de maneira positiva e não o contrário. E o John Stott prossegue aqui no seu comentário dizendo o seguinte: Jesus não tolerou nenhum ceticismo como esse. Ele cria exatamente o oposto. O mundo, sem dúvida, perseguirá a igreja, mas a igreja é chamada a servir este mundo que a persegue. Para demonstrar como os cristãos podem influenciar o mundo,
Jesus usou duas metáforas domésticas. Toda casa, por mais pobre que fosse, usava tanto o sal como a luz. Durante sua própria infância, é provável que Jesus tenha observado com frequência sua mãe usando o sal na cozinha e acendendo as candeias quando o sol se punha. Sal e luz são utilidades domésticas indispensáveis. A metáfora do sal não é difícil de entender. Vocês são o sal da terra. O mundo se decompõe como peixe ou carne estragada, enquanto a presença cristã na sociedade retarda essa decomposição. A intenção de Deus é que seus próprios remidos, regenerados e justos, sejam a mais poderosa influência para restringir essa decomposição. Esse é o sentido de sermos chamados por Jesus, definidos assim por ele neste pequeno trecho do Sermão do Monte, sal da terra. Vocês são o sal da terra. Uma metáfora presente ali na vida cotidiana e até hoje na nossa vida. É certo que muitos com hipertensão precisam ter uma dieta e uma alimentação com baixo nível de sal, com pouco sal. Evitar o sódio, evitar coisas salgadas, comer alimentos muito salgados, porque em excesso vai fazer mal. Mas é desagradável comer algo sem sabor, comer algo sem sal. E é inclusive uma expressão que se usa quando alguma coisa está sem graça, alguma coisa está assim, não muito agradável do jeito que a gente gostaria, e não só de comida, mas de outras coisas também. Nós falamos, que livro mais sem sal, porque não gostamos, porque não nos atraiu, não entendemos bem. Que musiquinha mais sem sal. E assim até de pessoas. Muita gente diz, um sujeitinho sem sal, sem graça. E a comida, principalmente, é claro e nítido quando ela está sem sal. Nós sabemos e nós percebemos. E aqui o John Stott diz que é fácil entender essa metáfora que Jesus usa aqui. Porque um mundo estragado, um mundo tal qual um peixe, uma carne sem conservação, estraga. E o sal, vamos entender um pouco melhor a metáfora a partir da sua função. Para que serve o sal? Para que serve este tempero, este produto químico, digamos assim? Porque o sal é, de fato, uma composição, um produto químico, e ele tem a função de conservar também, de dar sabor, de preservar ou de manter o sabor. Então, vivemos aqui para contribuir com a preservação de valores que Jesus ensinou, de princípios que Jesus disse para a gente viver na nossa própria vida, nosso comportamento, nossas atitudes, sermos assim, para dar sabor, para conservar aquilo que é importante e vale a pena, sobretudo o amor, sobretudo a graça de Deus que nos cobre, que enche o nosso coração, e nós oferecemos e nós vivemos nosso dia a dia neste mundo. Por isso, como sal da terra, vamos exercer essa função, sabendo que um gosto diferente há de ser conhecido e visto a partir de nós. Vamos influenciar de maneira positiva, para que assim o mundo, a sociedade, possa ver e
possa reconhecer em nós esta diferença positiva. E ele vai encerrar dizendo o seguinte: no entanto, a eficácia desse sal é condicional. Ele deve manter seu sabor. Em seu sentido estrito, o sal nunca perde o sabor. O cloreto de sódio é uma substância química muito estável. O sal só perde o sabor quando misturado com impurezas. Pode ter o aspecto de uma substância branca granulada, mas está tão contaminado que se torna inútil. É apenas pó do chão. A salinidade ou sabor do cristão é o caráter, como descrito nas bem-aventuranças. Seguir firmemente a Jesus. Se os cristãos se contaminam com as impurezas do mundo, no entanto, perdem sua capacidade de preservar ou restringir qualquer coisa. Podemos parecer cristãos, mas sua influência positiva desaparece. Se nós, cristãos, não pudermos ser distinguidos dos não cristãos, somos inúteis. Podemos também ser descartados como sal insípido. Somos o sal da terra. A eficácia do sal está condicionada a manter-se como sal. Se algo for misturado ao sal, ele então deixa de ser sal e passa a ser algo misturado, algo que no seu sentido mais direto vai perder a sua originalidade e vai até perder o seu sabor. Então Jesus fala isso: vocês são sal da terra. E que surpresa, e que impacto isso deve ter gerado no coração daquelas pessoas naquela primeira vez que ouviram essa metáfora. Naquela primeira vez que ouviram: eu sou sal. O que isso tem a ver comigo? Eu sou sal da terra. Você está dizendo, vocês são sal da terra. Exatamente isso. Vocês são gente que estão no mundo, ou que está no mundo, para trazer sabor, significado, para manter-se puro como sal, para não ser algo inútil, que se perder o sabor só vai servir para ser pisado pelos homens. Portanto, o sal, que é o cristão, o caráter cristão, quando mantido, quando preservado, quando vivido como descrito por Jesus no Sermão do Monte, sobre aquelas outras características de comportamento, de caráter também, de cidadania, se estas qualidades são mantidas, então seremos uma influência positiva para as pessoas e para esse mundo. Então é hora da gente refletir e perguntar, a nós mesmos, uns aos outros, nos ajudarmos a sermos influência positiva na vida das pessoas, a sermos gente que de alguma maneira contribui para o bem, para a mudança e a transformação de valores corrompidos, estragados, para valores de bem, valores eternos, valores do reino de Deus. Esta é a função da gente como discípulos de Jesus. E a sua influência tem sido positiva, tem trazido sabor, tem preservado, tem guardado aquilo que de fato é puro e vale a pena, ou tem se misturado, se tornado impuro, se tornado diluído, transformado por aquilo que não é um valor, um princípio
cristão que Jesus ensinou. Assim, nós somos conhecidos e devemos ser conhecidos como gente que faz a diferença para o bem, como gente que leva as pessoas para o bom caminho e não para o mau caminho, estando nós também neste mau caminho. Precisamos trilhar o caminho que Jesus ensinou. Jesus falou que esse caminho, a porta de entrada e este caminho são estreitos, mas aqueles que entram acharão a vida e serão gente de influência positiva. Serão gente como o sal que darão sabor. Sejamos assim, vamos pensar e lembrar dessa palavra de Jesus no dia de hoje, no nosso devocional. Vocês são o sal da terra. É uma metáfora. Sal demais faz mal. Sal demais faz um estrago, sobretudo na vida daqueles que têm problemas com o sal e têm que ter menos sal na sua alimentação, na sua vida. Sal na medida certa. Por isso Jesus usou essa metáfora. O sal precisa ser naquela dose certa. Pouco sal é algo sem graça. Pouco sal é algo que vai alimentar, mas vai fazer falta. Muito sal vai sobrar. E aí, quantas vezes a gente já fez algum tipo de comida e salgou demais? E o que a gente fez? Comeu? Não, a gente jogou fora. Por isso Jesus falou, o sal, quando ele perde o seu sabor, quando ele deixa de ter a sua função na medida certa, ele só serve para ser jogado fora. E é por isso que somos o sal da terra. Jesus falou isso. Isso não é uma pretensão, não é uma presunção, não é nenhum tipo de orgulho, de soberba. Somos o sal da terra, somos a salvação do mundo, somos os melhores do mundo. Jesus não disse nada disso. Ele só falou, vocês são pessoas que, porque creem em mim, têm uma influência positiva no mundo. Devem ter uma influência positiva no mundo. Devem trazer sabor onde faltar sabor. Devem conservar, preservar onde haja necessidade desta manutenção, dessa transformação, dessa diferença que tanta gente e tantos lugares precisam. E é o amor de Jesus que vai fazer essa diferença no nosso viver, para na vida das pessoas e do lugar onde a gente está também possa alcançar e possa transformar e possa ajudar e fortalecer e animar e encorajar e tirar de um coração triste, sofredor, tirar aquilo que já se perdeu ou trazer de volta aquilo que já se perdeu. A esperança, a fé, a alegria, a certeza de que ainda há um caminho a ser percorrido e ser mudado por meio desta influência positiva como discípulos de Jesus. Você é o sal da terra. Lembremos Jesus falando isso para nós, por meio desta palavra. Influência positiva é para dar sabor, em algumas situações até trazer sede, gerar sede, para que então as pessoas tenham saciada essa sede com a água da vida, que é Jesus. Por isso somos também o sal da terra. Deus te abençoe. O meu abraço amoroso, carinhoso a você, a sua família. Fique na paz de Jesus. Até mais, se assim o Senhor nos permitir. Bom domingo a todos.